Horário redondo, né? É, Pronto, agora deu. entregando toque. Então vamos. Beleza. Vamos lá. Obrigada, meninos. A de participação especial do Vitor, que é meu SE. Olha, obrigada. Convidado especial. Muito bom. Convidado especial. Vamos lá. Então, bom dia a todos. Obrigado, Jô. Bem-vindos, pessoal, à edição 16 do nosso First Point Cybersecurity Tuesday. E hoje a gente está com a grande presença do Vitor Santiago. E eu vou te chamar de Vitão, né, Vitão? Porque sem formalidades no nosso FCT, né? De bola. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Então, eu vou ter que te chamar de Gus também, a galera vai entender aí. E, bom, prazer participar com vocês. A ideia é hoje a gente conversar um pouquinho aí sobre o Zero Trust Web Browsing, né? Então, vai ser um prazer aí bater esse papo aí com vocês. Agradecer já a presença aí de todo mundo que está conectado. E vamos lá, Gus. Bora lá. Vitão, nosso Senior Sales Engineer, um SE aí dedicado a algumas regiões, então já está com bastante experiência aí com essas soluções e a gente vai bater um papo aí mais direcionado para o tema Zero Trust, linkando com Web Browsing, né? Um pouco falando de ter uma navegação segura, né? Então, acho que é o caminho aí, dado alguns cenários que a gente tem vivido e está caminhando, né? Eu sempre gosto de iniciar, né, frisando as nossas diretrizes aí de soluções, né? Nunca deixando, mesmo que a gente fale de outros temas, mas sempre vai tocar nessas soluções, né? Ou a gente vai estar linkando com a nossa solução de SD-WAN, Next Generation Firewall, ou a gente vai estar linkando com a nossa DLP Enterprise, a nossa solução aí de prevenir vazamentos. E a gente, na verdade, tem dado até um foco maior, né, então, no Forcepoint One, né, nossa solução SSE, nossa solução Cloud, SaaS. A gente vai falar de algo específico aqui, mas vai linkar com o Forcepoint One também, porque é algo que a gente tem mostrado, falado muito com os clientes, endereçado muito esses temas de nuvem, né? Então, aqui a gente tem bastante assunto para comentar, né? Perfeito. Eu acho que embora esses sejam os três pilares aí, muito do que a gente entrega vem convergindo para dentro do Forcepoint One, né? Então, a ideia é aumentar as integrações aí para garantir essa plataforma bem completa, certo? É E o isso aí. bacana também desse tema de hoje do web browsing, né? Que ele se estende até um pouquinho aí pro lado do Firewall, enfim. Então, é um tema bem abrangente. Vai ter se aplica aí para clientes basicamente todos os três pilares, né? Verdade. Dá para linkar aí com tudo, né? O nosso foco vai ser em um, mas a gente linka com várias, faz esse cross-sell, né? Com as outras soluções também, né? Bom, eu diria para a gente começar conversando e desmistificando o Zero Trust, né? Então, cara, a gente ouve muito, né? Esse termo, ouve muito essas duas palavras aí. Muita gente até pergunta para a gente, né? Assim, Zero Trust, vocês vendem? Vocês Zero Trust tá na prateleira, né? De comer, de beber? Tem muitas, talvez, dúvidas, interrogações, né, sobre Zero Trust, né? Mas a verdade é que isso, o que é, né? Nós vamos comentar do que é o Zero Trust, uma introdução ao tema, né? Então, mas é um conceito, né, que a gente vai comentar, na verdade, né? Perfeito, perfeito. Esse exemplo que você deu é algo bem recorrente, né? Eu costumo brincar, e a Lu não fique brava comigo, né? Que o marketing, ele ajuda muito a gente, mas o marketing em si às vezes confunde a cabeça da galera de segurança.
Porque toda verdade. semana, todo mês, tem um novo acrônimo, tem um novo framework, uma nova tendência. Essa chuva aí de termos, palavras, aí vai confundindo a cabeça do pessoal, né? Verdade. E às vezes você se adequar a uma estratégia é diferente de comprar uma solução, né? Enfim, e eu sempre volto naqueles três pilares, né? Acho que quando a gente fala de tecnologias, no geral, nem não específico de segurança, né? Mas a gente está sempre falando de tecnologias também, mas além disso, para complementar as pessoas e os processos, né? Então, acho que nesses próximos slides que a gente vai passar aí, a gente vai deixar um pouquinho mais claro aí É. a ideia, né, do Zero Trust, como a gente consegue aplicar isso. Vamos comentar de forma simples, né, Vitão? Acho que existe vários frameworks, cartilhas, órgãos aí explicando, o próprio Gartner, enfim, explicando o conceito Zero Trust, né? A gente pegou do niche aqui para a gente discutir, né? Então, acho que o Zero Trust, a arquitetura Zero Trust, né? Na verdade, o termo até tem mais tempo, né? Digamos assim, mas acho que falando de arquitetura Zero Trust, talvez seja algo mais recente, né? E essa cartilha que o Nish colocou traz alguns fundamentos aqui do Zero Trust para a gente comentar, né? Que é algo muito simples de explicar, né? Então, na verdade, assim, acho que aqui aprofunda bem, né? Nessa cartilha do NIST, mas eu diria que o Zero Trust, você vai me ajudando e complementando, então, mas no meu entendimento sobre esse texto, né? Que na verdade, um termo, né? É um tema, né? Que envolve toda a questão de cibersegurança, né? Mas é que realmente está voltado e para adaptar, né, ao conceito dessa transformação digital, ou seja, as empresas estão saindo um pouco do perímetro ou saindo completamente de um perímetro remetendo sempre àquele castelo, né, as fortalezas, o estático, e o perímetro mudou, né, nesses últimos tempos, né? O perímetro hoje está em volta de outras coisas, né? Que são pessoas, recursos, dispositivos, não está naquela fortaleza, né? O perímetro mudou. Então é uma quebra de paradigma aqui, né? Ou seja, vamos sair do que era o estrutural ali, daquela fortaleza, e agora o perímetro está em volta de uma coisa mais abstrata, aparentemente, né? Assim, em volta do dado, em volta de um dispositivo, né? Pensando ainda nesse exemplo aí do castelo, né, a gente usando às vezes esses exemplos mais de vida real, fica mais simples, né? Exato. Ele faz muito sentido, né? Os muros do castelo ali, você cercar aquilo que é importante para você, ele era uma proteção efetiva para o modelo antigo, né? Então, pessoas dentro do castelo estão protegidas, recursos, tesouros dentro do castelo estão protegidos também. Exato. Mas aí você não pode sair do castelo, esse é o problema, A né? princesa, né? Também. Tá protegida. Exatamente. Precisa lá na torre, lá, né? Lá em cima, Uhum. é o recurso mais bem protegido, mas a gente começa a deixar quanto mais proteção nesse modelo, menos liberdade a gente tem, né? Então, o usuário fica restrito a trabalhar somente dentro do escritório, né? Exato. Toda essa questão mesmo das aplicações em nuvem, né? Foi uma grande novidade. Acho que não vou tentar não pular aí os próximos pontos, Que isso, cara. Que é o mas então, bate-papo. o Zero Trust veio para se adaptar a esse novo modelo, né? Igual acho que ele Exato. vai falar aqui no segundo ponto aqui, né? Então que a gente também tinha essa questão. Então, se está dentro do castelo, eu confio em você, né? Então, tudo que estava aqui dentro é conhecido, né? Então, meu vizinho aqui está tranquilo. E isso gera muitos riscos também, né, Gus? Muito, muito. Porque sim, né? O que era muito nesse modelo mais antigo, né? Assim, vamos dar uma permissão que a gente fala que era implícita, ou seja,
Igual você comentou, de fato, né? O que está ali dentro é confiável, então é a permissão implícita, vamos dar acesso para todo mundo, depois a gente vê se é confiável mesmo, depois a gente revê a política, tira acesso de alguém. Então, era um conceito implícito, né? E isso mudou com o Zero Trust, né? Se entrou alguém lá no famoso cavalo de Troia, lá escondido, né? A partir do Pois momento é, que entrou, aí o pessoal faz a festa, né? E aí você só vai passar a detectar quando algo de ruim já está acontecendo, né? Aí pode ser tarde demais. Esse é o problema, né? Dessa exato. confiança E o implícita. Zero Trust vem trazendo algo de fato assim, né? Agora é explícito, né? Não tem mais esse cavalo de Troia e todo mundo entrando. Escondido, enfim, é explícito, ó, não vai entrar ninguém, na verdade, não vai entrar ninguém nesse castelo. Só vai entrar agora se eu saber quem só vai entrar com aquela permissão explícita para aquele acesso, aquela pessoa, enfim. Né? Então, é o implícito versus o explícito, né? Então, agora está explícito que não entra ninguém, só entra se eu verificar quem é. O mais importante que eu acho aqui também é que a gente passa, como se a gente colocasse mais checkpoints aí de verificação dentro do castelo, né? Então, não é porque você entrou e agora você pode fazer o que você bem entender, né? Então, você entrou, a gente verificou, né, a sua identidade aí, e a partir do momento, cada ação que você quer fazer aqui, né, cada nova área que você quer acessar, você tem que se identificar ali novamente, né? Aí agora já trazendo mais para o mundo da tecnologia, só para deixar claro, sempre de forma tranquila, né, para o usuário, facilitando integrações com AD, processos transparentes, single sign-on, para não deixar isso também algo moroso, né? O usuário não pode ficar ali afetar o dia a dia, afetar o trabalho dele para que ele possa se identificar, né? Exato. E, e assim, o Zero Trust não é só, né, não está só voltado para a questão do acesso, como a gente está comentando, mas sim, né, um conceito de Zero Trust para os usuários remotos, né, que é até o tema que a gente vai endereçar aqui. Então, como que eu consigo aplicar esse Zero Trust para a pessoa que está lá distante, trabalhando em outra localidade e acessando conteúdo? Então, como que eu aplico esse conceito de zero confiança com essa camada de proteção, se ela está acessando de outros pontos, de outros dispositivos, né, dispositivos pessoais, ou acessando dado, né, em outros pontos, em cloud, enfim, no data center. Como que eu aplico esse conceito, né? Esse terceiro ponto aqui eu acho bem bacana e linka aí com essa seu questionamento, né? Ele Uhum. fala que, se vocês repararem, né, que o Zero Trust ele é uma resposta a esse novo cenário que a gente vive hoje, né? Então, seguindo aí as tendências, hoje os usuários estão remotos, né? As aplicações estão remotas, muitas vezes aí na nuvem, e no meio desses dois, até pulei, tem o famoso Bring Your Own Device. Muitas vezes, quando a Exato. gente fala com o cliente, ele fala, não, isso aí eu não uso aqui, né? Ah, não, não é uma política da minha empresa, né? É, Mas em era de nuvem, né, onde talvez as aplicações corporativas, né, estão aí no Office 365, no G Suite, né? Qualquer dispositivo que tenha acesso à internet, né, eu pegar aqui o meu celular, uhum. basicamente, permite que o usuário tenha acesso a informações corporativas, né? Exato. Criando Excelente. vários riscos novamente, né? Então, a gente a gente brinca que a gente é muito orientado à proteção do dado, enfim, né? De evitar vazamentos de dados sensíveis. Então, a gente está pensando no retirar informações, né? Mas Uhum. também tem o outro lado, né? A gente colocar algo malicioso lá dentro, né? Então, Sim, isso também tem que ser observado, né? é verdade, com certeza, com certeza. Então, assim, a gente, de fato, com o Zero Trust não está mais falando de uma rede, de um perímetro com conceito implícito de libera todo mundo, depois a gente verifica. Agora, é uma outra postura, né? Uma outra postura de segurança, uma postura que remete a gente a dois pontos, né, principais. Não confiamos em ninguém, né? Não confia em ninguém e sempre verifica, né? Então, acho que isso resume o Zero Trust, né? Então,
pode ser que a gente esteja falando, sim, de acesso, né? Que eu acho que é um dos pontos que encabeça o Zero Trust, né? A parte de Network Access, mas também a arquitetura toda está voltada para o usuário que tá navegando remoto, o dado, né? Então, o conceito de Zero Trust também volta do dado, né? Quem pode acessar aquele dado? Então, vamos sempre verificar quem está acessando, né? Então, acho que são 2 pontos que resumem bem aqui Zero Trust, né? Perfeito, concordo totalmente. E até a gente amplia para coisas como acesso à internet, né, que é um pouco do que a gente vai falar hoje. Perfeito, perfeito. Um acesso, né, uma navegação, né, o Zero Trust também, né? Então, quando a gente, porque ficou bem enfático assim, não faça nada, verifique, né? Mas aí, quando a gente traz para esse conceito de navegação, a gente não está impactando ou não está interrompendo nenhum acesso a esse conteúdo, ao download, acesso a esse documento, né? Não, a gente está colocando essa camada de Zero Trust, não confia em nada, para dentro dessa navegação, né? De forma inteligente, né? Então, Eu assim, acho que dá para pode ir. brincar com mais esses paralelos aí, né? É Aham. como se fosse assim, se a navegação pode não ser segura, né? Então não vamos confiar na navegação. Então a gente vai impedir que o usuário acesse? Não. Então é como se fosse quando você vai conversar com alguém perigoso lá e o pessoal coloca um isolamento, uma placa de vidro ali no meio do caminho, né? Então se É. atinge o objetivo, a gente contém os riscos, né? O Thiago comentou aqui no Q&A, né? Em logs nós confiamos. Há controvérsias também, né? Porque existe CIEM, existe toda uma correlação para saber se aqueles logs e eventos de fato são legítimos. Há uma inteligência também aí para não ter nenhum falso positivo, né? Então, ou negativo, né? Mas Exato, mas bom, acho que de toda essa dinâmica ainda, o mais confiável é o nosso querido log. é verdade, verdade. Olha assim, a gente tem um mundo aqui, internet, né? Vou pegar até um laser point aqui, ó. Então, o site aqui, ele vai ser acessado para o carinha que está do outro lado aqui no seu computador, né? E a internet, como todo mundo já sabe e conhece, Vitão ainda mais que veio desse mundo aí de ameaças, de combater ameaças, na verdade, né? Então, Opa, vamos lá, mas é não que se prometa. a internet é um primeiro vetor aí de ameaças, né? Então, quando você está acessando um site, o site carrega um monte de coisa no browser, né? Então, assim, E, enfim, né? carrega lá código, carrega JavaScript, carrega links, um monte de coisa carregada direto no navegador do usuário, né? Então, o primeiro conceito que a gente vai colocar é o do Zero Trust RBI, né? O Remote Browser Isolation. O que esse cara faz, né? Então, ele cria como está aí mesmo, uma espécie de uma bolha, dá para dizer, né? A barreira de Ah, vidro que eu comentei lá, né? exato. Vamos deixar o cara navegar, né? Mas vamos, de alguma forma, aí segregar Isolar. esse ambiente, né? Vamos isolar esse ambiente de forma inteligente, ou seja, esse usuário vai ver, né? Essa pessoa vai ver o conteúdo que ela está acessando de forma transparente, né? Mas o que acontece é que todo esse conteúdo ele fica retido, digamos assim, no RBI, ou seja, na nossa nuvem. É, Isso não é carregado no browser do usuário, e o usuário, o que ele vê, né? Ele vê um streaming, como a gente fala, né? O streaming, eu faço aquela analogia do Netflix, né? Então, você não baixa o filme na sua TV, né? Quando você está acessando o Netflix. Você está vendo o que está rodando na nuvem, né? O filme está rodando lá e está passando na sua TV. Aqui é a mesma coisa, né? Eu estou retendo todas as ameaças aqui no nosso RBI, na nossa nuvem, e eu estou transmitindo aquele site para o usuário ver.
E o bacana aqui e a gente pode até comparar com o seu exemplo aí do Netflix, né? Que para o usuário em si, né, nada muda. É Exato. 100% legítima a experiência. A gente vai até ver um pouquinho, acho que já, né? Deus vai ter uma demo aí. É isso mesmo. E a gente vai ver isso aí na prática, né? Vai poder comparar aí essa navegação isolada com a Ah, navegação com riscos, né? totalmente. A experiência do usuário é totalmente imperceptível, né? Do lado esquerdo nós temos, o Vitão vai mostrar na demo já para gente. Do lado esquerdo a gente tem um acesso regular, né? Um acesso normal. E do lado direito a gente tem um acesso via Remote Browser Isolation, ou seja, exatamente igual, né? Os mesmos animações, escrita, fonte, Imagens. abas, imagens, tudo igualzinho, né? Mas a mágica acontece por trás, né, Vitão? É isso, Exatamente. isso que acontece que o Vitão também vai mostrar para gente, né? Em vez de É, carregar tudo isso, né? Ou seja, JavaScript, cross-site script, um monte de URL junto, a gente entrega algo zero trust, ou seja, não tem nenhuma. Se tem ameaça no site ou não, não importa para a gente, né, Vitão? Porque é zero exato. trust. Eu não estou confiando em ninguém. Se aquele site é legítimo, bom para ele, né? Se aquele site é comprometido, ruim, né? E não vamos confiar em nenhum dos dois. Vamos eliminar sempre o que tiver lá e carregar para o usuário só aquilo que interessa, que é a imagem daquele site, né? A imagem, o streaming daquele site. Perfeito. Acho que antes da gente passar para a demo aqui, eu queria só fazer uma observação para aqui em cima ainda dessa imagem, né? Eu vou mostrar vou mostrar essa diferença aqui na prática para vocês, mas é só para refletir o que tem aqui, né? Tem todos os componentes que o website tem que carregar e tem muito aqui também de terceiros, né? Então a gente pensa aqui, ó, é um site do Yahoo, mas ele vai buscar coisa de Google Ads, enfim, plugins, né? Vocês veem sites usam APIs, buscando outros, e o que isso gera, né? Risco de duas principais ações que acontecem aqui, né? Um terceiro, né, uma aplicação uma API que você tem no seu site pode acabar sendo comprometida, né? Uhum. Com isso você tem algo malicioso no seu site, sem nem vindo através de praticamente uma cadeia aí, né, de, de supply chain aí, né? Então, pô, Sim, foi uma aplicação que você tem ali no seu site, do Google Maps, por exemplo, e aquilo foi comprometido, né? E também a questão de que, assim, com tantos recursos aqui carregando, né? Se tiver mais um aqui malicioso, né? Quando a gente colocar, comprometer esse site, aquilo nem pode vai acabar ver, até né? passando batido, né? É verdade, é verdade. Vamos ver na É, prática, então, agora, Gus? vamos lá, na prática RBI. É a prática RBI. Quando você vai abrindo, né, então, você está conseguindo compartilhar? Deixa eu testar aqui. Confirme aí para mim se vocês já estão visualizando aí a tela. Nossa querida Jenny, Boa. já Estamos vendo, estamos vendo. show de bola. Perfeito, vamos lá. Então, antes de eu acessar aqui na máquina protegida, eu vou mostrar para vocês aqui na minha própria máquina aqui, sem a aplicação da tecnologia aqui, né, num laboratório desprotegido, basicamente. E se eu acessar aqui um site aí comum, de categoria de jogos. Então, jogos não é algo do dia a dia do trabalho, né? Não é algo tão monitorado, aí pode gerar alguns riscos, né? Para o usuário. Concorda, Gus? Concordo, concordo. Quando você está entrando num site como esse, uma categoria meio estranha, não diria estranha, é uma categoria que pode ter mais riscos, né? Então a gente, isso pode ser algo problemático lá para quem está acessando, né? Perfeito. E quando a gente abre lá naquela mesma abinha, o recurso que a gente estava investigando ali no slide, né, a aba de sources aqui, vocês podem ver lá todos aqueles scripts sendo carregados de novo. E aí entra, ó, recursos, aqui a gente está falando até de um recurso de segurança do site, ó, Cloudflare, aí tem GetClick, ó, Sim. aqui a gente já está falando, né, de contador de cliques, enfim, já está falando de recursos de terceiros, né, Google Aham. Analytics, olha lá os terceiros entrando aqui. Então, a gente vai abrangendo a superfície de recursos que podem ser comprometidos, né? Deixando Um isso monte aí de cavalo cada de vez. Troia aí, né? Exatamente, né? Se a gente Ah, colocar algo malicioso aqui no meio,
para passar batida aqui fica muito fácil, né? Verdade. Então, a gente tem todos esses É muita coisa, riscos né? aqui, né, durante a navegação, muito código sendo baixado direto na máquina, né? Isso não é bacana, né? Então, É, vamos dar uma olhadinha agora na como funciona a navegação protegida, né, Gus? bora lá. Então, Mesma você, coisa. você está aqui através do meu laboratório, tem uma maquininha protegida aqui, tá bom? Mesma experiência do usuário, né? Abre lá o browser, acessa aqui o site, poker.com, e aqui a gente tem só uma mensagem aqui avisando, né, o usuário, fala, ó, você está entrando numa zona aqui de navegação isolada. Praticamente você entrou na nossa bolha aqui, naquela bolha que o Gustavo mostrou dentro do Isso aí. slide. Com um clique, eu já sigo aqui com a minha navegação sem maiores problemas aqui, né? Se você reparar aqui na URL, você pode ver que mudou só aqui, a única coisa que muda é aqui, né? Isso. Porque Então a a gente gente está entregando conteúdo, né? Então a URL fica nossa, né? exatamente, a gente está acessando o Poker, mas através, né, desse ambiente de navegação isolada, né? A gente não tem todos aqueles scripts sendo baixados diretamente na máquina. Mas quando a gente olha para o Exato. site, nada muda, né? Igualzinho. Igualzinho. Acho que o áudio tá baixo aí, tá? O seu áudio tá, acho que conforme você talvez se mexe, então acho que ele fica um pouco baixo, depois melhora, sabe? Beleza. Se Agora continuar tá ruim, bom. só Agora tá me bom. avisem aí que depois qualquer coisa eu ponho o fone aqui, tá? Tranquilo, tranquilo. Opa, desculpa. Vamos lá. Então, vamos olhar aqui aquele detalhe, né, para mostrar aí para vocês, que é a parte dos scripts, enfim, o que está sendo carregado dentro dessa máquina aqui de laboratório, né? Então, aqui dentro das ferramentas aqui, More tools, né? Tools, Developer Tools, e a gente olha aqui para a parte de sources, olha lá o que tem aqui sendo carregado de script. São Nossa. 3 somente, né, que são os 3 básicos, todos referentes à nossa proteção, né? Então, RBI, ForcePoint e o RBI novamente, né? Então, todos os scripts aqui são relacionados a essa navegação isolada, certo? Certo. Mais nada, né? Mais nada. Exato. Zero Aqueles trust. terceiros do Google, enfim, não estão sendo carregados aqui dentro da nossa máquina, né? Exato. Simples, simples. Conceito Zero Trust para o RBI, né? Ou seja, eu não vou carregar nada. O poker é confiável? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas não vou pagar para ver. Eu vou remover todos os links, todos os Javas, todos os cross-sites, tudo que vem junto. Eu vou tirar, mas vou deixar o usuário acessar. Por que eu vou bloquear se ele pode acessar de forma segura, né? Perfeitamente. Antes de eu devolver a tela aí para você, Gas, eu vou até jogar uma provocação, acho, para o nosso próximo tema aí, que Uhum. é, beleza, a navegação está segura aqui, né? Estou acessando o site. Mas aí, e se eu quiser tirar algo desse site aqui para salvar na minha própria máquina, né? O exemplo aí de eu baixar um arquivo aqui, né? Justo. Praticamente eu estou saindo desse isolamento, né? Então, Exato. a ideia é olhar para essa ação agora, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Vou, Vamos vou, embora. Bora vou lá. devolver a tela aí para você, para a gente entender como que a gente atinge esse outro caso aí, né? De uso. Bora lá. Enquanto eu estou compartilhando aqui de novo, né, o Remote Browser Isolation, né, ele já... Bom, a gente vai falar disso mais para frente, né, mas é algo que a gente pode implementar para os clientes, né, que tenham qualquer solução aí, né, como as nossas de Firewall, Web Proxy, a gente pode implementar esse tipo de de ação, né? Zero Trust RBI, né? Então, acho que vamos comentar mais disso também, né? Mas vamos falar agora do Zero Trust CDR, né? Que é uma outra forma aí de acessar conteúdo também com Zero Trust colocado, o conceito colocado, né? Então, Zero Trust, nunca confie em ninguém, sempre verifique, né? E o que é o CDR? Content Disarm Reconstruction, ou seja, vamos limpar
o documento, o conteúdo, né? Vamos entender melhor isso, né? Mas superficialmente nesse momento, vamos limpar o conteúdo, seja ele qual for, daquele documento, vamos reconstruir e entregar, né? Então, Posso fazer uma da série dos exemplos de vida real duvidosos aqui? pode mandar. Eu gosto aqui de falar aqui, por exemplo, aí no aeroporto, né? A gente vai fazer um voo nacional, aqui a gente passa ali só no raio-x, né? Então, uma tentativa de detectar algo que não deveria estar ali, né? Mas ela é meio superficial, né? Passou na máquina, mas se você conseguiu de alguma forma esconder algo, aquilo vai passar batido, né? Agora pensa você indo ali para os Estados Unidos, por exemplo, enfim, né, um voo internacional, e ainda alguém levanta uma suspeita sobre você, né? Então você vai passar no raio-x, vai ter que tirar sapato, blusa, vai ter que passar por uma inspeção muito mais Criteriosa, né? exato, muito mais criteriosa, e ela não está na tentativa de encontrar algo, né? Basicamente ele vai assim, tira tudo, que se tiver algo aqui que não deveria estar aqui, a gente vai encontrar, né? É isso mesmo. A gente devolve só aquilo que você pode entrar aqui só com uma camiseta e um shorts. Então, tira tudo e põe só a camiseta e shorts de volta. Só isso. Zero confiança. E é mais ou menos isso, né? De fato, é isso. E quando a gente está falando de Zero Trust CDR, a gente não está falando de vamos detectar se é algo malicioso para remover. Não, vamos remover qualquer coisa daquele documento e entregar só aquilo que é necessário, né? Daquele conteúdo, né? Daquele PDF, daquela imagem, ou seja, qual que é a proposta desse documento? É uma apresentação de slides, por exemplo, então não precisa ter nenhum link lá, não precisa ter nenhum código dentro daquele PPT, né? Então eu vou limpar tudo aquilo antes de baixar, né? Então é o Zero Trust para o CDR também, né? Esse conceito, né, Vitão, ele pode evitar situações como essa, né? Exatamente. Manda o francês aí, Vitão. Esse aqui é o famoso emote. Emote. Quando a gente não sabe pronunciar, a gente inventa uma pronúncia bacana, né? Chique, Esse né? aqui Uma vem da pronúncia aula chique. francês. Mas brincadeiras à parte, esse é um ataque bem famoso e não é coisa nova, né, Gus? É algo lá de 2014. Já foi, por vezes, considerado o maior mais perigoso do mundo. Nessa segunda manchete, né, a gente vê que a Europol conseguiu derrubar a operação, né, uma operação gigantesca que atacava o globo inteiro, né? Isso aconteceu em 2021, essa derrubada aí do grupo. Mas a gente vê uma notícia aqui no terceiro, né, um post do próprio X-Labs, da Forcepoint, falando aí que eles estão de volta, né, que é em pleno março de Esse 2022. ano. É isso mesmo. Então é complicado, cara. E como é que ele esse atacava? Perfeito, perfeito. Esse é um ataque baseado 100% na entrega de documentos. Os que eles mais utilizavam eram Word e Excel, né? Simples, né? Infectados. Às vezes eles mandavam também um e-mail com um linkzinho que levava para esses downloads novamente, né? E era um trojan bancário que abria portas para diversos outros malwares, enfim, né? Atacou com muita abrangência, com muitas ocorrências aqui no Brasil também, além do mundo todo, né? E é um exemplo claro, né, de ameaça que seria, assim, totalmente prevenida com essa tecnologia do Zero Trust CDR, né? Perfeito, né? Então, assim, muitas vezes a gente vai precisar consumir um conteúdo, né? Que é legítimo, mas esse tipo de campanha de mal, esse tipo de ação pode comprometer, sem que a gente saiba, a gente está baixando um código ali embutido num documento, enfim, né? Ainda mais quando a gente fala de Office Files, né, Gus? Porque, assim, quando a gente Sim. vê um arquivo, né, com uma extensão, principalmente para quem não é da área de tecnologia, para quem não é tão familiar, né, e vê uma extensão, às vezes,
que não conhece, né, um exe, DLL ou algo do tipo, a pessoa já Fica com o talvez pé fique atrás. um pouco desconfiada, né? É, Mas quando a pessoa da RH abre lá, então, currículo.docx ou .pdf, ela abre sem pensar duas vezes, né? sem pensar, sem pensar. A mesma coisa alguém do financeiro, por exemplo, abrindo um PDF de boleto. Ela vai abrir sem pensar também, ela só precisa pagar alguma coisa. Então, é a mesma característica, né? Então, é aí que mora o perigo, né? E por mais que, assim, essa conscientização de segurança seja importante para todos, né, independente aí da área, enfim, né, como que você vai falar para a pessoa desconfiar, a pessoa do RH, a pessoa do financeiro, desconfiar daquele documento que ela interage todo dia, né? Exato. Currículo.docx, né? Não tem como ela fazer muita verificação em cima daquilo. A gente não pode pedir para que ela deixe de trabalhar ali para ficar, né, desconfiada do documento desse, né? Exatamente, exatamente. Bom, de forma simples, Vitão, para a galera entender como funciona o Zero Trust CDR, né? Então, a gente tem um conteúdo digital, tá? Então, Word, Excel, PowerPoint, PDF, imagem, né? Então, o que a gente faz? O Zero Trust passa esse cara. Então, o que ele vai fazer, basicamente, é abrir esse documento, né? E vai fazer extrair, né, o conteúdo original desse documento, né? Só aquilo que importa, e descartar todo outro conteúdo que existe nesse documento. Se tiver link, se tiver código, o que tiver lá, ele vai descartar. Vai verificar de novo, certo? Garantir Verificou, a integridade, né? garantir a integridade e reconstrói. Ele reconstrói e entrega essa informação, entrega esse dado. Então, de novo, né? Para o usuário, isso é imperceptível, né? Para ele, tudo bem, vai fazer um download de um documento. Por trás, a gente extraiu o conteúdo original, limpou tudo que é ruim, né? Descartou, na verdade, ou tudo que é ruim não, né? É o Zero Trust de novo, né? Descartou tudo que não importa, né? Só considera aquilo que é original do documento e entrega aquilo de forma simples para o usuário, né? Acho Agora o usuário que pode navegar ali tranquilo, basicamente, né? Interagir com esses ah, documentos que fazem parte do dia a dia dele, né? exato. A solução toma conta aí de desconfiar, né? Tira E essa responsabilidade do usuário. exato. O Gabriel até colocou aqui para gente. O CDR faz uma análise prévia do documento e limpa o que potencialmente seria um malware. Então, voltando e frisando, né, Vitão? Ele não limpa o que potencialmente seria um malware, porque ele não olha se é malware ou não. É zero trust. Ou seja, ele não vai confiar em nada. Se é um link que lá está escrito www.google.com ou se é um link de um malware, pouco importa para a gente. Ele vai limpar. Zero trust. Não vai confiar em nada que vem junto. Só no conteúdo original. Eu acho que isso aí vai ficar bem claro agora na demo, né, Gus? A Bora gente lá, Vitão. A fez demo aí do Zero Trust. um exemplinho aí prático para vocês também. Deixa eu só colocar aí na tela. E a gente vou compartilhar aqui também. Só vocês confirmarem que já estão visualizando. Estamos vendo, estamos vendo. Beleza? Então vamos seguir aqui. Deixa eu só colocar a tela cheia. A gente está naquela mesma maquininha protegida, né? Que eu acessei com vocês. Tá? Uhum. Então, a gente está navegando aqui num browser totalmente protegido, né? E agora eu vou acessar um outro site, né? Na verdade, antes de acessar o site, eu vou mostrar para vocês o que a gente já escondeu aqui na imagem. A gente tem essa foto aqui 100% inofensiva, né? Olha que fofo, Gus. Esse Little aqui, Cats. para quem conhece o nosso colega Lucas Romares aí, né? Ele apelidou ele de gatinhos do Red Team. E quando a gente abre aqui nessa imagem, a gente pode ver que tem coisa escondida aqui dentro dela, né? Vamos abrir ela com o Notepad aqui. Cadê o OpenWith aqui? Além do conteúdo da imagem em si, se a gente começa a dar uma analisada aqui, né? Pode ver que tem um endereço de um site aqui, né? bbc.co.uk. Não é algo malicioso, né?
É um site de notícias, mas não deveria estar aqui, né, Gus? Não deveria. É inofensivo, mas está aí por quê, né? É uma imagem ou é um redirect para um site, né? Isso fica Pois um é. pouquinho estranho. Então, até para vocês verem isso na prática, né? Se eu pego essa imagem, né? Eu vou fazer uma cópia aqui e renomear ela, né? Para .html. Fala aqui que pode alterar aí, né? O conteúdo. E aí eu entro aqui, ó, ela redirecionou para o site de notícias do bbc.com, né? Da mesma Uhum. forma que ela me levou para um site aqui que não traz um risco, um site de notícias, ela poderia simplesmente ter me redirecionado para um servidor ali e baixado já conteúdo malicioso para dentro da minha máquina. Concorda? Concordo totalmente, né? Poderia ter sido já um alvo aí de alguma ameaça, né? Perfeito, perfeito. Então, vamos ver isso, né? Passando pelo Zero Trust CDR, né? Vamos ver como que a solução se comporta aqui. Deixa eu já limpar esses gatinhos aqui. Vamos acessar aqui. Eu coloquei, então, esse mesmo arquivo, a foto aí dos gatinhos do Redditin, dentro de um share, tá? Só para a gente poder baixar ele e mostrar ele passando por essa experiência de design e reconstruction. Então, a gente vai desmontar toda essa foto, né, e trazer só o que interessa ali, né, para esse conteúdo de imagem, de fato, né? Então, Exato. Eu quero só então a ver gente, gatinhos, né? Não quero ver nada por exatamente. trás. Ó, dá um connect. E eu Perfeito. estou acessando aqui já meu Cloud Share. Vou só dar um login aqui, né, para poder acessar os meus arquivos. Boa. Deixei aqui tudo Então, preparadinho. Ó, Santiago, a senha é sempre o o mais problema importante para concluir, né? Vamos lá, agora funcionar. consegui acessar aqui, tem lá, nos gatinhos lá, Polycats JPEG. Vamos baixar ele aqui para ver o que acontece, né, Gus? Aham. Mandou. Dá um download aqui, ó. Vocês podem ver, olha a sanitização aqui ocorrendo, né? Ó. File transfer Sanitização. in progress, né? Então ele está lá É um- desmontando aquele arquivo, deixando Isso é só uma ali. palavra boa, né? Que a gente não falou. Sanitização do documento, né? A limpeza Perfeito, mesmo. perfeito. Vamos analisar ela lá agora, dentro da Bora pasta lá. downloads. Tá? A diferença, ela está aqui, o polycats.jpg, né? E vamos fazer o mesmo processo que a gente fez, né? Vamos abrir ele com o Notepad. Olha lá, agora a gente tem, né, o código aqui que corresponde à imagem em si, né? Mas não tem mais nenhum website aqui, nenhum redirect, né? Vamos Perfeito. abrir a imagem para ver se ela continua fofinha lá. Fofinha. Tudo certo, né? Tudo certo com a Gatinhos imagem, né? fofinhos. E vamos, deixa eu apagar esse HTML aqui, vamos testar, né? Para ver se ele continua fazendo aquele redirect para o site, né? É bom, é bom. Porque senão não adianta, né? Que você está enganando a gente, né? Então, Exato. Então, vou tentar agora abrir aqui o Polycats. Olha lá, ó, só o conteúdo de fato da imagem, né? Como HTML não quer dizer muito para a gente, né? A gente não pode ver aqui a fofura dos gatinhos, mas ele não corrompeu a imagem continua ali. O que interessava do documento continua preservado, né? perfeito, perfeito. Beleza, acho que era isso que eu ia mostrar aqui da demo, Gus. Deu para entender um pouquinho mais na prática? Deu para entender muito. Foi um show aí. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. A Vamos ver o prática próximo. sempre é melhor o entendimento, né? Então, no fim, é isso, né? Vamos aplicar o Zero Trust e sanitizar os documentos, né? O conteúdo em si é entregue, né? Então, acho que vale enfatizar isso, né? As pessoas precisam receber o conteúdo, né? Então não basta a gente, vamos bloquear, então não pode receber, mas a pessoa precisa receber o conteúdo para trabalhar, né? Então vamos aplicar uma camada diferente, né? Isso aí, quando a gente fala até num nível mais acima, né, Vitão? Diretoria, se leva, você vai falar que não vai receber algum conteúdo? Não vai, mas vamos colocar uma segurança aí, né? E se a gente não tem essa camada, a gente acaba abrindo a porta para exceções, né? E a exceção infringe diretamente o que você tinha falado no começo lá, né?
Explícito, Nunca, implícito? nunca Nunca veio. confiar. Nunca Então, confie, se sempre eu verifique. abro uma exceção para o diretor, eu estou confiando em tudo que ele acessa, né? Exatamente, não pode confiar em ninguém, zero trust. E assim, a gente tem isso integrado hoje com o Forcepoint One, né, Vitão? Eu corrigi o integrado aqui, mas não corrigi o integrado de baixo, então. Mas, ó, integrado, o nosso RBI com o CDR está dentro do Forcepoint One. São duas features que a gente consegue habilitar lá dentro, né? Inclusive, a demo que o Vitão fez foi uma máquina gerenciada com o Forcepoint One, com a gente do Forcepoint One, né? Então, ao usuário que está remoto, né, que é a ideia do Forcepoint One, né, principalmente pessoas remotas, escritórios remotos, enfim, poder acessar o conteúdo da web, poder acessar de qualquer lugar, cloud, enfim, e acessar de forma segura. Então, o Forcepoint hoje já tem isso integrado, né? É bem tranquilo, né? É praticamente só ligar um checkbox ali, né? E Essa já está integração. funcionando. Você cria lá uma política e está funcionando, né? E aí o conteúdo vai ser entregue aí para o usuário de zero trust, de forma zero trust, né? Então o conteúdo que ele precisa mesmo seguro, tá? Dessa forma, né? Então acho que o usuário, como a gente está enfatizando, ele tem a experiência de acessar o site, navegar, baixar conteúdo, né? Mas livre de qualquer coisa, eu diria, qualquer coisa, né? Não vou nem falar que livre de ameaça, livre de qualquer coisa, né? Que venha junto. Perfeito. Acho que você vai dar até um exemplo já já, né, Gus? Além do malware, né? De coisas que aquelas imagens, os documentos conseguem esconder aí, né? Exatamente, né? Exatamente. E aí a gente pode estar se perguntando, né? Mas estava tudo zero trust, você falou de dois conceitos aqui, aonde encaixa o RBI, aonde encaixa o CDR. Ah, mas, Vitão, eu ouvi falar que existe um tal de sandbox também, aonde que isso encaixa? Tudo isso Perfeito. Acho coexiste, que né, Vitão? Tudo isso coexiste, né? exato, exato. Eu acho que é uma composição de tecnologias, né, para oferecer essa experiência do usuário da navegação de forma mais segura e transparente possível, né? Então, a gente isola lá com o RBI, né? Se o usuário tenta interagir, né, com algo, trazer algo de dentro da experiência de navegação, a gente começa a aplicar outras tecnologias, né? É, O Sandbox já é um pouco mais conhecido há um pouco mais de tempo aí pelo pessoal, né? Tem uma isso. aplicação mais específica aí. Eu costumo dizer que é uma defesa em camadas mesmo, né? Então, vamos aplicar camadas aí para diferentes cenários, né? Então, o RBI, como a gente comentou, vamos aplicar para uma categoria de risco que pode trazer mais risco, né? Uma categoria que as pessoas precisam acessar, mas pode carregar algum conteúdo ali indesejado para o usuário nesse acesso. O CDR é para entrega de documentos, né? Então, quando a gente está falando de PDF, a gente está falando de arquivos de imagem, documentos do Office, como a gente comentou, que pode ser um vetor aí de ataque, como a gente viu lá do Emot. Aqui a galera sempre costuma perguntar, né, Gas? Poxa, mas e tal extensão? Mas e LibreOffice? Enfim, imagem, PDF? A lista é grande, né? A gente Lista pode grande. depois compartilhar com o pessoal, mas não é só Microsoft Office Files, tá, pessoal? Quando a gente fala Office Files, são arquivos de escritório aí do dia a dia mesmo. Então, de imagem a PDF, a arquivos de documento, apresentação, a lista é bem extensa, né? É bem extensa, exatamente. E o Sandbox, a gente está falando de arquivos executáveis, né? Mesmo, arquivos, extensões de arquivos diferentes aí que chegam. E aí o Sandbox tem uma outra ação completamente diferente, que a gente nem enfatizou aqui, mas ele vai jogar isso numa área segura, né? Vai emular, como a gente fala, as ações ali de ameaças, principalmente ameaças que a gente chama de Zero Day, ameaças desconhecidas. Ali ele vai ver se tem algum artefato malicioso e dar o seu veredito, né? Então, é para outros tipos de extensões de arquivos. Eu Né? diria, Gus, assim, aí
vamos ver aí se você concorda comigo, mas eu diria que é até uma otimização, né, do conceito de sandbox. Então, o sandbox já veio nessa ideia, né, de, poxa, vamos verificar o que esse arquivo que o usuário está baixando, o que ele faz, né, qual que é o comportamento dele, né? Exato. O CDR é, poxa, vamos evitar que traga qualquer coisa além do que deveria estar aqui, mas sem necessitar ali uma análise paralela, sem precisar, às vezes, de um paciente zero, né? Aquela questão de, poxa, vamos entender o comportamento, é totalmente inline, então o usuário está baixando Sim, aquilo, já está sanitizando, como a gente viu na demo, né? exato. E o arquivo é entregue totalmente livre de qualquer risco e de qualquer adicional ali que tenham colocado dentro daquele objeto, né? Perfeito, perfeito. E falando em adicional, né, Vitão, até trazendo já o resumo aqui, nosso finalizando aqui, né? Esse adicional a gente comentou bastante do que é entregue, né? O download para o usuário, que isso seja sanitizado. Mas o CDR, o Zero Trust CDR, falando especificamente dele, ele também pode evitar a exfiltração de dados, né? Porque existe também a possibilidade de alguém mal intencionado embutir ali dentro de algum arquivo, de alguma imagem, algum dados sensível, né, um dado confidencial para fazer um vazamento, a famosa esteganografia, né? E o CDR também é capaz de limpar isso na hora do upload, né? Então, não só download, mas upload também. Duas vias, né? Então, ele vai Ah, dar uma olhada nas duas vias. exato, Logo exato. embaixo aqui, Gus, né, pensando nesse resumo, a gente também já comentou e demonstrou em cima do ForcePoint One, né, essa integração, né? Sim, Mas essas tecnologias de RBI e CDR, a gente consegue entregar para o cliente em vários modelos, né? Então, adaptar isso standalone, né? basicamente à arquitetura do cliente, né? Exato, a gente pode comercializar de forma standalone, tanto RBI quanto CDR. Aí, se o cliente tem um outro firewall mesmo, que não seja ForcePoint, um outro gateway de e-mail, enfim, um outro proxy, a gente pode mesmo assim oferecer solução para integrar agnóstico, né? Mesmo que o cara usa um Office 365, a gente pode colocar o CDR lá para e-mails que estão chegando e sanitizar os e-mails que chegam. Então, tem várias possibilidades aí de flexibilidade de implementação mesmo e agnóstico à solução, né? Dentro das nossas soluções já está integrado, no caso do ForcePoint One, por exemplo, né? Mas também a gente integra com outras soluções nossas, ForcePoint, ou com outros fabricantes, né? Então, isso fica agnóstico, né? Show de bola. A gente Boa. tem que se adequar, né, ao nosso cliente, né? Você não pode treinar o Exato, com a experiência contrária. exato. Bom, e é de fato isso, né? A gente está endereçando é, a troca de informações de forma segura, né? Então, acho que é um problema latente, que é difícil resolver, né? A disponibilidade de conteúdos tem que ser feita, mas a gente tem que estar aí sempre com a camada de segurança de uma maneira que não impacte a vida dos usuários, né? Disponibilidade, né? Então, sempre é Exato. um balanço aí. Então, temos algumas perguntas antes da gente encerrar aqui. Bora lá, tem uma aqui. Quer que eu leia Vamos uma aqui? ver. O Thiago Toledo fez uma aqui capciosa, aqui, né? Temos o Sandbox para o ForcePoint One. Temos o Sandbox para ForcePoint One, ele é um add-on, né, então, de uma outra solução, né, que é o CrowdStrike, que vai fazer também vai estar integrado lá no ForcePoint One, né? Gus, você me permite fazer uma pequena correção aqui? Diga. O CrowdStrike do ForcePoint One, o ForcePoint One traz as engines de malware lá, do Bitdefender também, né? E o Isso, CrowdStrike, ele também é uma engine de malware, né? Ele acaba não sendo sandbox ainda. O sandbox está, sim, no roadmap ali, vai vir na beleza. sequência, mas o sandbox, o que é o nosso que a gente conhece como AMD, né? Ele ainda é aplicado para os demais gates, né? Tem lá para as soluções aí que já Boa. tinham no portfólio, né? Mas o ForcePoint One ainda
tá em roadmap. Deve estar por vir já, por isso que a gente acaba girando essa por vezes. Boa. O Sandbox aqui acho que é mais traz essa engine, mas o conceito de olhar ameaças desconhecidas, né? Perfeito. Então, é mais o esclarecimento do termo mesmo, mais tranquilo. Depois tem uma aqui, ó. Como é o licenciamento do CDR-RPI? É a licença que habilita ou depende da quantidade de usuários, né? Então, sim, é por quantidade de usuários, né? Tanto o RBI quanto o CDR. E no caso do Forest.1 é um add-on, né? Então, a gente precisa saber quantos usuários tem para a gente habilitar esse licenciamento. Tá? Show. Tem mais uma que também, né, falando aí agora de paralelismo, né? Então, eu tô olhando ali para aquele arquivo, né? Vou olhar, se eu olhar no prisma do CDR, desmontar aquele arquivo, né? Eu posso também tentar fazer a detecção, né? Aplicar uma engine anti-malware, né? Então, sem problemas, né? A gente consegue aplicar as duas. Tem que ser avaliado, né, a necessidade, né, disso. Se a gente já está desmontando, enfim, para evitar, né, deixar tudo de fora. Então, acho que é uma questão aí realmente de adequar aí a necessidade para deixar também a performance ali da navegação bacana aí para o cliente, né? Perfeito, isso mesmo. E a última pergunta aqui é se o nosso CDR faz a sanitização mesmo quando o arquivo tem bloqueio de edição, né? Eu entendo que é um arquivo, acho que com senha, né? Ou um arquivo criptografado, né? E nesse caso, pensando no arquivo criptografado, por exemplo, ele tem geralmente ele vem com uma outra extensão, ele vem de uma forma que a gente não, de fato, não vai conseguir mexer, né? Não tem como quebrar isso, né? Então seria mesmo para arquivos abertos aí.